alguma coisa também. Boa, Igor. Bom dia. Muito Bom prazer. dia. Também Prazer é meu. sou de São José do Rio Preto, tá? Apesar de ter morado fora aí também, mas estou em São José do Rio Preto também. Ah, bacana. Hoje eu tô com a câmera desligada porque eu tô aqui em São Paulo, que a gente Fica veio para uma tranquilo. feira aqui e eu tô no hotel aqui. Então por isso tá desligado, hein? Fica tranquilo. Seja muito bem-vindo, tá? Prazer. Obrigado. Ô Igor, fala um pouco da tua estrutura em relação a marketing e vendas, para o Vander ter uma noção aí de como que a gente vai poder ajudar. O que você faz, né, de processos, de ser marketing digital, se, enfim, a venda passiva, ativa, enfim, só para ele saber aí o que você já tem. Hoje eu faço marketing de uma forma geral, né? A gente tem uma empresa terceirizada, a TBR de Rio Preto mesmo, que faz a nossa arte e divulgação também. Como canais, a gente utiliza TV, eu nas lojas da Zona Norte a gente anuncia na Record, e agora eu venho trabalhando um pouco mais rede social, mas eu não faço a venda ativa mesmo na rede social, nem na TV, é mais a divulgação mesmo, né? A gente tem impulsionado foi até interessante, no dia que eu recebi a mensagem, eu estava em reunião com o meu pessoal de marketing, porque eu queria, assim, eu invisto bastante na TV, eu falei, cara, será que tá me dando esse retorno? Como que eu posso mensurar isso, né? Se eu tiro o dinheiro desse canal e vou aplicar mais em outro, Aí eu falei, não, aí a hora que surgiu a oportunidade, eu falei, não, preciso participar dessa reunião aí. Perfeito, perfeito. Então, Carla? Uma pergunta, Igor, você tem algum tipo de campanha de fidelização, alguma coisa assim? Temos sim. A gente tem o CRM nosso, a gente tem cliente nas lojas da Zona Norte, cliente JJ e o Clube J na loja ali na região dos Damas ali. Hoje, 78% da nossa venda é identificada, então a gente sabe quem que é o cliente para ser mais assertivo também. Legal. É que são públicos bem diferentes, né? O meu negócio, eu trabalho com balança rodoviária, pesagem de balança de caminhão na rodovia. O meu público ou é a empresa que necessita pesar o caminhão, ou, e principalmente, órgão público, né? Que fazem a fiscalização, porque as minhas balanças são fiscalizatórias. Então, é um público bem diferente. Hoje, o que a gente tem? Marketing digital. Então, a gente tem Instagram, tem uma empresa contratada para fazer as nossas redes sociais, Instagram, nosso site e LinkedIn, que é onde eu identifico que está o meu público, só que minha venda é muito técnica. Então, eu tenho que explicar muito, o cliente tem que entender muito o diferencial do meu equipamento, principalmente o governo, para poder especificar meu equipamento corretamente, né? E as empresas que ganham as licitações poderem adquirir. Então, é muito... E aí eu estava falando até isso com Ragonha já, eu não tenho o ativo que eu faço, por exemplo, a gente vai participar de feira também aqui em São Paulo na semana que vem, dia 24, 25, 26, uma feira de pavimentação. E a nossa balança serve para preservar o pavimento. Então, a gente faz esse marketing ativo nos visitantes da feira e nos órgãos públicos. É isso que a gente faz. E atende quem vem, né? O receptivo também. Boa. Vou aproveitar aqui e falar, o Vinícius, ele deve entrar umas 8 horas por causa da empresa, lá, cartão de ponto e tal, porque o Vinícius é o gerente do Rafael Canovas. Eu vou já apresentar para você entender o que ele tem. Tá bom. Estou dando uma consultoria lá. Aí eles já têm, eles vendem, é uma fábrica de bebedouros, né? O Bebedouros Canovas, e eles vendem para revenda. Eles têm um processo de marketing digital já há um tempo, de prospecção de revendas e também de venda direta para o cliente. E aí eles têm o canal de telemarketing receptivo, né? Então eles têm aí atende a demanda direta do cliente final.
E estão implantando, Wander, eles estão implantando um canal de vendas, um processo de venda ativa. Então, é para eles agora que eles começaram isso. Então, eles estão em pleno reestruturação desse processo. E aí estão também fazendo campanhas para incentivar a revenda, né? Para se aproximar mais e incentivar a revenda a fazer, enfim, a venda final dos produtos deles. E uma coisa também interessante, Wander, é que assim, esse vídeo vai ser passado para todos os outros que não estão aqui, para eles poderem tirar dúvidas e conhecer, enfim. E aí tem N tipos de negócio, né? Além das pessoas que estão aqui, tá? Para eles poderem participar no próximo encontro. Combinado. Então, perfeito, Carla. Obrigado aí pelas explicações. Prazer, tá? Sejam bem-vindos aí. Você quer aguardá-lo, Rabonel? A gente pode começar? Eu acho que pode começar, até porque a introdução aqui é mais tranquila. Eu vou seguir um roteirinho aqui. Tá bom, perfeito. Que eu coloquei pra gente, que eu vou fazendo algumas perguntas para você se apresentar. Eu vou, assim, o nosso objetivo hoje é conhecer o que você gerencia, quais processos que a sua equipe executa, quais as técnicas e ferramentas de gestão você usa, sem entrar no detalhe para que os diretores possam escolher e daí sim eles fazerem as perguntas e aprofundar no tema que eles acharem relevantes, né? Tanto nesse encontro quanto nos próximos. Então, hoje são somente 40 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para fazer essa avaliação. No nosso encontro, então, nós teremos 1 hora de perguntas. Aí vai ser só perguntas, eu não falo mais nada, porque a gente já vai ter apresentado aqui. E aí os diretores vão trazer as perguntas e a gente vai aprofundando os pontos que eles desejarem, tá? Combinado. Então, diretores aí, fiquem atentos para identificar o que é realmente interessante para que vocês aprendam, né? Porque às vezes eu também gosto de aprender de tudo, né? Vai se aprofundando, mas vejam o que faz mais sentido para o seu negócio para vocês fazerem as devidas perguntas. Wander, vamos lá falar de você, então. Vou fazendo aqui uma sequência. Perfeito. Fala aí pra gente, seu nome, o nome da empresa que trabalha. Legal. Bom, meu nome é Wander Bianchim, eu trabalho numa startup de marketing, tecnologia, marketing digital e vendas. Costumo dizer que eu sou vendedor, tá? Estou hoje com o cargo de diretor de vendas e de treinamentos também. O que cada empresa do grupo vende? Fala pra gente aí, pra gente ter uma noção do que é o negócio de vocês. Legal. São 3, hoje nós somos 3, são 3 verticais. Uma vertical para o telecom, com certeza vocês devem conhecer, e claro, né? Oi. A outra vertical, uma vertical de finance, trabalhando com algumas instituições financeiras, por exemplo, Banco Votorantim, Itaú, e uma outra de planos de saúde, aí contemplando todas as bandeiras que vocês devem conhecer de plano de saúde aí no Brasil. Tá? São mais de 30 bandeiras. Valério, você está como diretor nessa empresa, né? Isso. Área de vendas e marketing, né? Perfeito. Quantos colaboradores você tem aí ligados diretamente a você? Comigo hoje, aproximadamente uns 350. Tá. Qual que é o organograma para a gente já começar a entender marketing, né, na visão da empresa? Como é que é ligado abaixo de você, as áreas diretas e indiretas, como RH, enfim, como que está a estrutura da empresa para você fazer a gestão de marketing e vendas? Hoje a estrutura, ela reporta para o CEO, Daniel Rosa é o CEO hoje, né, de operações, quando a gente fala de operações de vendas. Tem uma diretoria, eu estou com uma diretoria hoje muito mais voltada no modelo de startup, uma diretoria que ela está um trabalho matricial. Como assim, Wander? Quando a gente fala de disciplinas de vendas e treinamentos, eu consigo apoiar nessas 3 estruturas que eu falei para vocês agora, nessas 3 verticais. Uma vertical de telecom, só recapitulando, uma vertical de finance e outra vertical de health, que é plano de saúde. Então, eu consigo apoiar toda a disciplina, por exemplo, como assim, Wander? Todos os processos, criação de processos voltados para vendas. Detalhe, abrindo vendas, tá? Vendas hoje no modelo digital, ou seja, modelo on, modelo off. A gente trabalha muito com o modelo hoje por telefone e com o modelo também por canais conversacionais, incluindo aí o WhatsApp homologado pela Meta, tá? Então, essa construção de processo, que é o que fazer, o que tem que ser feito, a capacitação do que tem que ser feito, que é o como fazer, apoiando em treinamento, por exemplo, tá? Fazendo um script de venda, os passos dessa venda, quais são as fraseologias que eu tenho que utilizar, seja por telefone, seja por canais conversacionais,
A gente então vai lá e capacita esse time para poder executar. A outra caixinha é gestão. Então vamos colocar um PDCA em cima aqui, analisar se aquilo que foi, né, prescrito, foi capacitado na prática está sendo executado. Então, com o modelo PDCA, então eu planejei, eu estou ali, né, então executando, faço uma checagem, né, um double check, identifico se tem que ter ação corretiva, preventiva ou de melhoria. E a gente age em cima com essa gestão. Partindo para outra caixinha, que é a gestão de, né, trabalhando liderança. Então, tem um time muito bem formatado nessa minha diretoria. Eu tenho gerentes que apoiam em todas essas estruturas de telecom, estrutura de finance, estrutura de health, com coordenação, o organograma é essa, diretoria, gerência, coordenação, supervisor de vendas, para poder dar aparato a toda a equipe de vendas que faz o atendimento por telefone ou pelos canais conversacionais, visando o quê? Com o estudo, entregar o resultado. E quando você fala gerente, coordenador, supervisor, o que cada gerente, já falando um pouco sobre método de gestão, né? O que faz o gerente, o que faz o coordenador e o que faz o supervisor? Perfeito. Na estrutura, o gerente está muito mais com cunho estratégico, obviamente que faz as três nuances daí, né, da hierarquia, mas para que eu olhe mais para o gerente, está muito mais com um cunho estratégico ali, tático. Como assim, Wander? Então, por exemplo, o gerente vai estar muito mais voltado para olhar margem, então tem que olhar a margem daquela vertical, redução de custo e entrega de resultado. O trabalho mais de garantir com que a equipe faça, né, os processos do dia a dia que eu disse agora, execução de script, né, capacitação de time para entrega de resultado, isso é o coordenador. Então, o coordenador entra um pouco mais na parte tática operacional. E o supervisor pega muito mais o cunho operacional para garantir com o time de vendas, seu vendedor, entregue os resultados. Então, o supervisor de vendas ele vai entrar muito mais no detalhe ali. Então, ele vai, óbvio que ele vai olhar para a margem também, tá? A gente doutrina toda a operação para isso. Mas o coordenador, vou dar um exemplo, ele está muito mais voltado junto com o supervisor nas entregas. Por exemplo, tá? Eu tenho alguns indicadores que são chaves para que uma operação de vendas ela faça suas entregas. Como assim, Wander? Gestão hora a hora. Então, ele vai estar muito mais no cunho gestão hora a hora, batendo o olho. Por exemplo, eu estou com uma operação que está 100% remoto hoje. Estou trabalhando todo em casa. Então, trabalhando em casa, o desafio fica maior ainda, para que a gente garanta, né, com que quem está trabalhando em casa consiga cumprir com uma coisa que é base, horário. Por exemplo, tá? A gente faz campanhas voltadas para o Google, então campanha forte de embalde. A ligação vai tocar, eu tenho que garantir que essa ligação seja atendida, por questão de compliance também, representando algumas bandeiras, que ela seja atendida com limite, né? Onde o cliente entrou em contato, ele tem que ser atendido. Aquela base, né? Se você quer comprar, alguém está ligando, e a gente estimula muito isso, eu tenho que garantir a entrega. Então, o coordenador olha muito isso com o supervisor, essa garantia de atendimento, horas trabalhadas. O outro ponto, tempo médio de atendimento, independente se é no telefone ou pelo canal conversacional WhatsApp, tá? Então, esse tempo médio de atendimento, quantas ligações ele faz por hora, que são necessárias para entregar uma venda, amarrado, muito bem alavancado com a conversão, que traduz a entrega do resultado. Então, esse operacional do dia a dia está muito mais no cunho do coordenador com o supervisor, para que a equipe garanta a entrega de resultado. E aí o supervisor, eles são os olhos ali para ver se eles estão executando, né? O monitoramento está muito ligado ao supervisor aí, né? Ao supervisor. Em média, Rebonha, um supervisor, ele está com a gestão de um time de 10 pessoas, média, tá? Obviamente tem supervisor que tem mais vendedores e também muito, né, atrelado ao nível de senioridade desse supervisor. Sou um supervisor que tem um tempo maior de casa, tem mais entrega de resultado. Aí sim a gente dá a possibilidade de ter mais pessoas e ter uma equipe um pouco maior para poder fazer gestão. Tá? Para os pequenos empresários aí, lembre só, vocês podem não ter gerente, coordenador, supervisor, mas fica aí, né, os passos de uma gestão que vocês, né, podem executar, né, desde a gestão que ele falou, indicadores, acompanhamento, enfim, treinamento, monitoramento. Então, assim, isso tudo não precisa ter 3 pessoas numa empresa menor, mas são etapas que precisam ser feitas, né, ou podem ser feitas. Ver aqui mais. Qual organograma, quais áreas, setores da empresa, com seus, você já falamos. Qual que é a sua formação, Wander? Você vem de que área? Claro que depois a formação é contínua, a capacitação, assim, quais são os principais pontos que você
já se desenvolveu, estudou para chegar na sua experiência hoje? Eu venho da área de administração de empresas, né? Então fiz uma graduação em administração e depois vim me aperfeiçoando aí, né? Lifelong learning, sem parar mesmo. Costumo dizer para o time é o seguinte: quando você como líder senta, teu time deita. Então, você tem que ser exemplo, né? Primeira coisa é ser exemplo. Então, administração de empresa, depois eu fiz uma pós em negócios, uma pós em marketing, um MBA em marketing, um MBA em gestão estratégica de negócios, um MBA em vendas, um MBA em BI, Data Driven, e estou fazendo um agora na FIAP de estratégia de negócio e inovação. Comecei um agora, acho que mês passado. Exemplo aí para quem não está fazendo, enfim, não está se desenvolvendo, aí o MBA que ele já fez. Enfim, e por onde você passou para chegar a empresa, pessoal? Eu conheci o Vander e o Daniel pela Cobb Max, né? Hoje isso aí é um grupo, enfim. Então, como que é? Por onde você passou da sua formação, assim, que você foi se desenvolvendo para chegar onde você chegou em termos de experiência de trabalho? Maravilha. Eu venho de uma outra empresa que também trabalhava com vendas, né? Naquele momento, estou falando aproximadamente de uns 15 anos atrás, uma empresa que era uma rede de franquias, então franchise, com vendas diretas, vendas porta a porta e também televendas. Então, isso me deu, né, uma bagagem muito grande. Até mesmo iniciei, durante todo esse processo na outra empresa, a abertura de uma empresa particular para a implantação de consultoria de negócios. E, através dessa consultoria de negócios, eu tive a oportunidade de conhecer a Cobb Max. A Cobb Max, no momento de transição, né, Cobb Max de cobrança máxima, para uma empresa de vendas. E aí surge a oportunidade, nesse crescimento, de fazer uma consultoria, de trabalhar um pouco dos processos da venda, né, treinamentos. Começa com uma consultoria, depois surge a possibilidade de um convite para trabalhar internamente na Cobb Max. E eu, como gerente de vendas naquele momento, né, recebo uma oportunidade como gerente de vendas. A gente vem crescendo a empresa, são praticamente aí dedicado para a empresa, né, 100%, 10 anos, mas conhecendo a empresa 12 anos. A empresa completou 15 anos agora em abril. Nós tivemos uma fusão com o grupo, né, 500, que a Scali, uma empresa, né, de tecnologia, e hoje forma esse grupo. Mas a experiência depois, praticamente, acho que 7 anos atrás, nós precisávamos criar uma diretoria, algumas diretorias, tá? Dentre elas, uma diretoria comercial, uma diretoria com cunho mesmo de atrair parcerias e também, né, de não só atrair parcerias, mas de colocar esse negócio para tracionar internamente e proporcionar resultados para o negócio. E aí, durante todo esse processo, né, esse estudo junto com o dia a dia, formando gente, aprendendo muito, né? Isso que é super importante, a gente sempre está aprendendo, então surge essa oportunidade de diretoria de comercial. Depois a gente aprofunda um pouco mais com a Scali na parceria, de focar um pouco mais diretoria de vendas, foco mais em vendas, porque são várias operações, conforme eu falei para vocês, e capacitação de gente, que é Lex, eu falo em Lex, que é diretoria de Learning Experience, que é treinamento. Lex é um pouco mais do que só treinar, né? Wander, agora vamos fazer um mapeamento de processo para eles entenderem os processos que vocês fazem aí dentro da empresa, né? Conta para a gente uma sequência aí da prospecção, onde tem prospecção, porque também eu sei que vocês usam um banco de dados também do cliente, né? Enfim, até se existe o pós-venda, quais são os passos aí que vocês executam? Vamos lá. Tem algumas situações um pouquinho diferentes. Por exemplo, no Telecom, a gente faz um trabalho end-to-end, ou seja, desde a prospecção, esse trabalho é interno. Como assim um trabalho interno? Então, a gente tem um time de growth, né, um time de marketing, onde faz a prospecção através de social media e principalmente Google. E aí, por que Google principalmente? Porque a gente tem algumas dificuldades de abertura mesmo, às vezes, das próprias companhias de telecom, para você aprofundar um pouco mais. Facebook também, tá? Mas em Instagram e também YouTube. Então, tem algumas preocupações que a gente acaba entendendo, mas que fica muito mais com a marca do que com a gente. Mas quando eu falo um trabalho de Google, então a gente vai lá, faz a prospecção, seja no Google Pago ou no orgânico, ou paid ou SEO,
onde faz uma divulgação, né, campanhas com compliance, respeitando aí um compliance para você poder tracionar com valor mínimo lá no Google e valor máximo, né, principalmente com valor máximo, aonde a gente faz a prospecção, eu trago o cliente ou por 0800, por ligação, ou por canais conversacionais voltados pelo WhatsApp, faz todo o processo da venda, todo o atendimento, utilizando aí, de novo, tem o compliance, tem toda a prerrogativa de poder utilizar a marca e não atender como Cobimax Scala e atender como bandeira Claro, como bandeira Oi, por exemplo, no Telecom. Então, seja muito bem-vindo a Claro, bem-vindo a Oi. E a gente faz atendimento, faz a venda como um todo, o cadastramento em sistema e a instalação. Somente a instalação, ela é por conta dos parceiros. Por quê? Detalhe, a gente vende Brasil todo, tá? Então, a instalação fica por conta do parceiro, obviamente que está homologado com essas bandeiras para poderem fazer a instalação na ponta. Essa é uma campanha voltada para o Telecom, tá? Quando a gente vai, principalmente, para outra vertical, que é a vertical financeira, aí funciona um pouquinho diferente. Essa captação de leads, ela é oriunda do parceiro. Por exemplo, BV. Então, a BV faz a prospecção, trabalho de inbound e de outbound, ou Google orgânico, ou Facebook, prospecta o lead e encaminha o lead para a gente. E qual que é a máquina de vendas Cobimax Scala? E aí ela traciona em cima do funil de vendas. Então, todas as etapas do funil de vendas, quantidade de clientes contatados, né, esse pipeline de vendas, conversão e entrega de vendas para que tracione com o negócio desse parceiro. Um exemplo, tá, disso que eu estou dizendo. Clientes que queiram comprar um financiamento de auto. Então, a gente faz financiamento de auto. Clientes que queiram tracionar com um FGTS aniversário. A gente trabalha com isso também. Com o lead do parceiro. Aí, quando eu vou para outra vertical de plano de saúde, que é a Health, nós trabalhamos também com a prospecção do lead semelhante ao do Telecom. Então, todo o trabalho de Google ali que é feito, tracionado ou com o Facebook, né, tanto no inbound quanto no outbound, vem para a gente processa a venda end-to-end. Mas o de saúde, vocês fazem o marketing? Isso, perfeito. A gente faz a prospecção também. Mas, e no financeiro, quando você fala que faz a venda, então o lead geralmente vem por quais canais? Como que é o negócio? Ele vem por WhatsApp, 0800, e aí vocês atendem e tentam já fazer a venda. Se não fizer, aí liga de volta. Como é que é esse detalhamento aí? Normalmente o lead, na grande maioria, sempre a gente respeita a jornada, o canal, né, de preferência do cliente. No caso de bancos, a grande maioria vem por formulário. Então, ele não liga, né, para a central. É um lead que ele entra, a gente coloca ele no pipeline de vendas, respeitando a solicitação. Quer receber um contato por telefone ou por WhatsApp? O cliente, eu quero por WhatsApp. Então, isso vai para dentro de uma plataforma nossa, uma plataforma de CRM, onde a gente faz com um compliance com a meta, contato com o cliente. De novo, sempre respeitando essa jornada que é super importante mesmo, de como o lead entrou. Então, essa atração ela é feita, o contato por WhatsApp. E em algum momento, na conversa com o cliente, se o cliente fala, poxa, podemos contatá-lo por telefone? Se o cliente, ok, aí sim o vendedor entra em contato por telefone. Mas essa venda de parte financeira, a transação dela está muito mais com cunho no canal conversacional, que é totalmente diferente do canal de telecom. Hoje ainda, até mesmo pelo formato de prospecção, a grande maioria dos clientes no telecom tem uma preferência no nosso negócio, tá? Óbvio, que é focado para isso, por telefone. No negócio de banco, a maior preferência no canal que a gente está trabalhando, tudo respeitando o canal, tá? Vem tracionado pelo formulário, e formulário a gente traciona pelo WhatsApp. E aí, Vander, vocês têm no pipeline, tem uma, tipo assim, porque o cara pode começar e falar assim, vou pensar. E aí, tipo, ele não ligar, aí vocês ligam para, olha, e aí, tem um pipeline aí que vai acompanhando se o cara ligou já, aí, enfim, ele tem a continuidade da venda, se ele não ligar, vocês buscam o cara para ver se ele tem dúvida, até esgotar as possibilidades mesmo, né? Perfeito. Para que a gente fale um pouquinho desse trabalho de gestão, então, de novo, a gente fez o processo, os passos da venda, vou dar um exemplo, tá? Porque a gente trabalha fortemente aqui, que para nós são 5, tá, pessoal?
Obviamente depende muito do modelo e tipo de negócio. Podem ser 6, 7, 10 passos da venda. O nosso, como o time de growth, o time de marketing já faz a prospecção, ou no telecom eu faço, ou em parte financeira, o banco faz isso para a gente, então a prospecção está feita pelo time de marketing. Time de vendas. 5 passos da venda. Primeira, abordagem. Então tem que fazer a abordagem, seja muito bem-vindo, ou por telefone, ou pelo canal conversacional WhatsApp. Segundo passo da venda, sondagem. Ou seja, as perguntas estratégicas para poder entender o que o cliente quer e depois apresentar o produto. Costumo dizer o seguinte, a sondagem não tem... Qual que é o principal passo da venda? Todos são importantes, né? Mas se você faz uma sondagem muito bem feita, a hora que você entra no fechamento, você coloca menos força no fechamento. Costumo explicar uma técnica de venda que vocês devem conhecer, que é a AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. A hora que eu vou aplicar a AIDA, eu falo assim, você tem que pegar um triângulo e colocar ele de ponta cabeça. Então, a atenção tem que estar muito forte em cima, o interesse, você desperta interesse fazendo perguntas inteligentes. A hora que você despertar o desejo, a hora que você entrar na ação, que é o fechamento da venda, você coloca menos força. Isso é treinado com o time de vendas, tá? Então, voltando para os passos da venda. Fiz a abordagem, a sondagem, fiz as perguntas, entendi o que o cliente quer, aí eu apresento o produto. Depois que eu apresentei o produto, eu faço o quê? Fechamento. No fechamento, obviamente, vai aparecer as chamadas objeções. E aí as objeções nós treinamos, catalogamos quais são as principais e quais são as formas de poder contra-argumentar para poder, né, solucionar o problema do cliente, que ele está com uma dor, então deixa eu dar cura para ele para poder fechar. E fica muito claro durante o treinamento, são 15 dias de treinamento, tá, de formação, a gente tem uma academia de formação de vendedores, aonde objeção é algo bom, tá, time? Como assim é bom? Se o cliente colocou uma objeção, porque ele tem um interesse. Está com um impeditivo de fechar a venda, para que o vendedor entenda isso. Que a gente forma vendedor, contrata as pessoas que às vezes não têm experiência, a grande maioria não tem experiência, na verdade, tá? E forma, e para isso tem que abrir um mindset para poder falar, poxa, se o cliente falou colocou alguma objeção, é bom, entenda isso, vê qual é o problema, né? Resolva esse problema para você poder fechar. Então, deu o fechamento, apareceu as objeções, a gente de imediato tenta identificar e fechar. Por exemplo, eu vou pensar agora. Foi o exemplo que você disse agora, né? Na grande maioria, o vendedor falou, então tá bom, depois, quando eu posso ligar para o senhor? Eu brinco, né, com o time de vendas. Pode me ligar Natal de 2090. Ou seja, a venda fecha, ela cola quando tá quente. Óbvio que eu tô brincando, mas assim, se o cliente ligou para cá, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, está procurando pelo trabalho que foi feito de prospecção muito forte, né? Estamos falando de inbound, e às vezes de outbound, mas o inbound que é muito forte, por exemplo, o Google, poxa, não tem por que hesitar em não fechar. Só não vai fechar se realmente você não entendeu qual é a dor dele. Então, por isso, faça uma abordagem incrível, uma sondagem perfeita, apresente o produto e você dá o fechamento. Vai pensar, que bom que o senhor vai pensar, senhor Ragone. O senhor não ia pensar, né? Tomar uma decisão, né, tão importante que é fazer um financiamento de auto, se não fosse interessante para o senhor, não é verdade? Já que o senhor vai pensar, vamos lá, deixa eu ajudar o senhor a pensar. Sou especialista aqui em auto. E aí, sou especialista em telecom. Isso é treinado, tá? Vai fechar todas as vendas com essas respostas? Não? Obviamente que não. Eu brinco, né? Se todo mundo que ligasse, se todo mundo que você visitasse comprasse, todo mundo seria vendedor. A gente não teria médico, dentista, advogado e etc. Mas esse é o cunho, tá? Esse é o caminho. Então, a importância do processo, a importância do treinamento, saber fazer a gestão, se aquilo que foi treinado, né, no dia a dia está sendo praticado e quais são os erros que eu, como time de vendas, cometo, são 2 para mim, tá? Ou eles são técnicos ou comportamentais. Técnico. Foi treinado, passo a passo da venda. Então, o Wander está dando fechamento, o vendedor Wander, poxa, ele está errando em algum passo daquela venda. Ele está errando em como quebrar a objeção. Identifiquei que é problema técnico. O Wander está tentando. O que tem que ser feito? Treinamento. E, obviamente, treinar, acompanhar, tá? Fazer gestão em cima, óbvio. Agora, o Wander sabe fazer tudo. Eu chamo ele e não está conseguindo fechar. Coloco ele para bater um papo comigo. O Wander, faz uma venda para mim, por gentileza. O Wander vai lá e dá show comigo. Poxa, não, ele sabe fazer. O que está acontecendo que ele não está executando, dando show para quem merece, que é o cliente? Aí deve ter algum comportamento que está sendo desviado. Então, aplicação de feedback para poder identificar isso também, contornar para traduzir no resultado. Beleza, fica bem claro uma coisa que chama muita atenção na sua fala, né? Para quem nos ouve aí, é a questão do treinar, né? Treinar. E aí, para treinar, você tem que saber fazer, né? Porque você treina procedimentos, tem que criar os procedimentos, né? É o que você falou, é uma caixinha de objeções que já sabe quais são, e aí vem a solução de como se você resolve a objeção.
enfim, tudo isso tem que ser bem criado, bem elaborado, e aí dado o treinamento e acompanhar, quer dizer, aí o processo tem qualidade, né? É isso. Vamos lá. Agora, para a última parte aqui, falando em gestão, eu fiz uma lista para gerar ideias para os diretores poderem ver o que é mais interessante. Você só confirma para mim se tem, se faz, enfim, algumas etapas aqui. Planejamento estratégico, né? Vocês fazem, eu até ouvi aí com o Daniel, a gente comentou, né? É um planejamento anual, né? Perfeito. E tem objetivos desse planejamento, sai projetos e metas para o setor de vocês, né? Perfeito, tem um planejamento, obviamente que ele é anual, normalmente ele é fechado até novembro do ano corrente para o próximo, tá? A gente trabalha aí com o OKR, modelo que vocês devem conhecer, não é, eu diria que não é um modelo novo, tem mais de décadas, todavia, grandes empresas trabalham com o modelo de OKR, que são os objetivos-chave que a gente quer buscar. Desse OKR desdobra-se KRs, e depois os KPIs, né, os KPIs, para poder, como é que você vai mensurar isso no dia a dia para poder fazer as entregas. E a gente trabalha aí, né, com quarters também, tá? A gente divide isso em 3 períodos do ano. Então, de janeiro, fevereiro, março e abril, pega essa meta que é anual, traciona em 4 meses para poder... Obviamente, a gente sabe que um planejamento hoje... Antigamente, planejamento de 5 anos era natural. E tem empresas tradicionais que continuam fazendo, está tudo bem. Só que o nosso modelo de negócio, que é tecnologia, modelo de negócio que traciona com marketing e vendas, é um modelo muito dinâmico, principalmente no mundo de startups. Então, um ano para nós, né, é uma década. Então, a gente pega esse ano, fraciona em 3 partes, em quarters. Legal. E existe também um processo de acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, como que é desses? Qual a periodicidade? Tem um acompanhamento, obviamente, por isso que determina muito, né, em cima da hierarquia. Então, nós temos aí as monthlies, as reuniões mensais, a apresentação de resultado, tanto interna, tá, para a diretoria, quanto externa para os parceiros. E semanalmente a gente tem também aí, né, as weeklies, onde a gente trabalha e vai calibrando como é que estão as entregas, comparando semana com semana, se está buscando o objetivo. Tem o forecast, que ele é compartilhado com gerentes até coordenadores, por isso que eu falei, depende muito da hierarquia. Nesse forecast está lá tudo que foi, obviamente, planejado, orçado, quais são todas as etapas do funil por operação, por vertical e operação, vertical telecom, operação claro, operação Oi, né? Todas as etapas que for, por exemplo, tá? A quantidade de leads que deve ser entregue no funil, conversão esperada, taxa de contato, quantidade de atendimentos por HC, que é por vendedor, taxa de instalação de produto, por exemplo, eu tenho que vender o produto, claro, mas eu tenho que garantir a instalação dele, como é que eu acompanho isso junto à operação. Então, isso no dia a dia, o gerente tem isso, ele consegue acompanhar isso, retroalimentar diariamente, trabalha com a equipe, desse nível de coordenador e supervisor, mas um indicador trabalhando com o outro, né? Então, o mensal, que olha a semana, que a gente trabalha também no dia. Uma coisa que fica aí, chama atenção, pessoal, essa questão de fazer planejamento e acompanhar, né? A periodicidade semanal, mensal, enfim, tem uma escala de profundidade, mas não deixar o planejamento ser avaliado só no final do ano, de novo. Tanto, Raguano, aproveitando, te interrompendo, síncrono quanto assíncrono, tá? Por exemplo, hoje toda segunda-feira tem uma retroalimentação desse forecast. Então, hoje é dia 15, né? Obviamente eu estou acompanhando dia a dia, a gente sabe o que está vendendo por operação real time, né? Tem sistemas para poder acompanhar isso, mas principalmente a hora que você olha para o forecast, você olha, poxa, o que está planejado, eu estou dentro ou estou fora? E aí fica todos os gaps em percentual, em volume, por exemplo, de leads, em valores, etc., e você consegue enxergar o que está, né, ou te levando para o caminho correto ou que está desviando desse caminho. Então, já tem as ações corretivas, preventivas de melhoria de imediato, tá? Então, ele é desdobrado hoje, ele vai para um canal chamado Slack aqui, que é uma ferramenta que você deve conhecer, a gente usa muito aqui no negócio, e é compartilhado, né? Além do forte compartilhado em Drive, a gente consegue acompanhar, lembrando que as operações estão 100% remoto, tá? A gente consegue acompanhar, tem um analista de negócio que testa todos os comentários em cima de cada vertical e operação. Também temos aí, né, você tem processo de contratação, né, tudo, gente, é muito bem estruturado, né, Wander? Tem todo o procedimento, enfim, você tem um processo de contratação e seleção bem bacana aí, se o pessoal quiser conhecer, né?
Tá, posso falar também, acho que a Carla levantou a mão, se eu não estou enganado, Carla, fica à vontade. Qual que é a posição dentro do organograma do analista de negócios de vocês? Ó, hoje ele acaba reportando dentro da estrutura. Vamos pegar um exemplo da estrutura de telecom e vamos descer um pouquinho para a estrutura da Claro, tá? Dentro dessa estrutura da Claro tem um business owner, ou seja, o dono do negócio, ele reporta para ele. Reporta diretamente para o BO, né, dentro da estrutura de negócio. Então, vocês usam o Scrum nessa... Sim, perfeito. A gente usa metodologias ágeis, trabalha bastante com isso. Tem toda essa prerrogativa de fazer esse trabalho, né? Por exemplo, tá? Identificamos algum problema, já cai para uma sprint poder trabalhar e retroalimentar isso de imediato, tá? Isso já entra em backlog, esteira e a gente traciona em cima. Nossa, isso para mim seria bem legal conhecer mais profundamente, Ragonha, se de repente... porque não é o objeto aqui, mas seria super interessante, porque para mim, assim, ainda mais no negócio de vocês, que é extremamente rápido, as coisas acontecem muito rápido, você tem equipes todas remotas. Eu também trabalho com as pessoas todas remotas. Você identificar o problema e já colocar ele em linha de solução, e isso funcionar, para mim, é uma experiência que eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor. Ok, perfeito. Ela, às vezes, mostrar algumas coisas aí como funciona. Apesar que vocês têm problema de dados, eu sei até, né, por ser um grupo. Você ficou sem som, Ragonha. Agora saiu. Isso, voltou. Agora? Voltou, perfeito. Tá. A gente tem, o Vander, a empresa, eu sei que tem um sistema aí que não pode mostrar todos os dados, mas de repente aí ele pode abrir uma tela e depois mostrar no sistema se os dados não aparecerem mas não é nem o dado importante, é a estrutura, esse então, caminho, bem interessante. É tudo no computador, né, Vander? Isso. Praticamente hoje, umas 1.000 pessoas trabalhando, maioria, diria que hoje eu não estou falando 100% remoto, porque nós acabamos de montar uma operação presencial, mas ao pedido do banco, para fazer um MVP mesmo, com esse cunho aí que entra muito nisso do cara, de fazer um MVP, colocar para rodar, entender, né, o mínimo produto viável, depois o modelo de metodologias ágeis mesmo, testando isso. Para quê? Para entender a performance comparando o presencial com o remoto. Apesar da gente já estar com praticamente 3 anos e 3 meses trabalhando 100% remoto, isso veio com a pandemia. Eu vejo poucas empresas trabalhando remoto, principalmente empresas de vendas, tá? Não que, né, para outros setores é muito mais, não digo que é fácil, é muito mais controlável. E para trabalhar com vendas à distância, precisa garantir que vai ter, né, o time disposto a atender ou por telefone ou por WhatsApp. Então, essa metodologia de controle com sistemas, com a tecnologia, né, para poder fazer gestão, ela é primordial. Eu tive uma ideia que é o seguinte, depois eu vou passar para todos os pontos que eles podem questionar, que eu listei aqui, depois até vou confirmar com o Vander o que ele tem, o que ele não tem, ele tira. Okay. Itens que pode fazer para o próximo encontro e já abrir para perguntas, reforçando uma coisa aqui que o Vander comentou, que eles têm bastante informatização, né? Eles têm muita coisa informatizada, então quem quiser também conhecer assim, qual é o nome do sistema de algum processo, enfim, que eles executam. Bastante RPA. Então, isso é um ponto aí que pode ajudar. Então, a Carla fez uma pergunta, o Vinícius, ele entrou online aí e ficou ouvindo. Vinícius, já apresentei a Canvas, tá? Eu já falei o que vocês têm para o Vander, já imaginei que você ia entrar às 8 horas. Então, quem quiser fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar esses próximos 10, 15 minutos, está à disposição. Uma outra coisa que eu destaco, Vander, que você falou, especialmente no teu segmento, que as coisas acontecem muito rápido, é a velocidade de ação, né? Perfeito. Você precisa agir muito rapidamente para você, de repente, não desestruturar toda uma operação por conta da falha na velocidade da identificação e solução do problema. Exato, Carla. Por exemplo, tá? A gente vai lá, faz um time de growth, faz uma previsão, vamos pegar de novo o telecom, porque a gente faz do início ao fim, né? Então, por mês de maio,
faz-se a projeção que a gente pretende vender pela toda a experiência que está tendo, analisando o passado, mas trabalhando com tendência, olhando para presente e futuro, o que poderia fazer de entrega de resultado. Com muito cunho voltado, não vou falar nem em EBITDA, mas olha que óbvio que está em cima disso, mas principalmente em margem. Poxa, então eu tenho uma margem naquela operação que a gente traciona com foco objetivo olhando para isso. Tem possibilidade de crescer? Tem. Só que eu tenho que respeitar um compliance, qual é? A gente fala de bid no Google, vocês trabalham com o Google, sabe disso. Para quem trabalha representando alguma companhia, eu normalmente posso ficar em segundo ou em terceiro, dependendo das entregas que eu faço para o grupo, que normalmente quem é primeiro no Google é sempre a companhia, né? Então, eu não posso colocar um bid que ela me fala, ó, teu lance maior, né, o bid, ele é X reais. Por quê? Se você passar disso, você vai me passar, você vai ficar em primeiro lugar, não pode. Então, a gente, em cima toda essa dinâmica, a gente sabe o que pode tracionar, né, de prospecção de leads ali, né, de contatos, para a gente poder trabalhar em cima, que é um lead super qualificado, tá? Uma conversão de 30%, onde você recebe esse lead e traciona em cima. Então, faz-se um planejamento em cima da quantidade de leads, que é, né, o topo de funil para poder tracionar com todos os indicadores e fazer a entrega. Se eu tenho uma quebra aqui do quantitativo menor, então tem que tentar tracionar com o time de vendas e equalizar isso, foi o que você falou muito rápido. Poxa, o que eu posso fazer? Aumentar a conversão, melhorar treinamento para poder aumentar a conversão, uma gestão com mais afinco ainda. Qual que é o plano de guerra que eu vou ter que atuar para poder fazer as entregas, né? Então, isso é muito dinâmico mesmo, tá? Por isso que eu disse que daqui a pouquinho, 9 horas no máximo, está saindo forecast, atualização desses dias úteis. Vou falar até do dia 14, né? Mas, obviamente, a gente trabalha com dias úteis, vai olhar isso, o que está dentro, o que está em linha, o que está fora, para a gente já tomar as ações corretivas que estão entrando na segunda quinzena do mês. Eu dei exemplo do Telecom, mas isso, obviamente, se estende para todos. Ô, Wander, fala para a gente um pouco do seu sistema de capacitação, avaliação de desempenho, desde a entrada. Sei que tem um processo, tem uma qualificação, quem não está qualificado já é descartado, entre aspas, uma palavra meio grosseira, descartado no começo. Enfim, como é que vem essa esteira de formação aí do pessoal? Ok. O processo de recrutamento e seleção, nós temos aí, obviamente, um trabalho, vou falar, acho que o DIS, que é comum para todo mundo, fazer uma análise de perfil, né? Mas pode ser o BI, que também que analisa comportamentos e habilidades para poder fazer uma contratação. Grandes empresas trabalham com ele também. Então, a gente tem uma metodologia interna. Como já tem os times nessas verticais que eu disse para vocês, eu já sei qual que é o perfil de cada vendedor. Exemplo, tá? Perfil para vendedor de telecom, como é uma venda mais de impacto, como assim, Wander? Eu tenho que fechar na hora, alguém que liga para comprar uma internet, uma TV por assinatura, um telefone, plano celular, normalmente é uma venda de impacto. Pesquisas apontam para a gente o seguinte, normalmente quando o cliente entra em contato comigo no call center, ou qualquer call center do Brasil, ele já entrou pelo menos em contato com mais um. Então, a premissa é o seguinte, normalmente ligam-se 2 vezes para fechar uma venda. Então, a gente já é sabedor disso, treina o time para fazer uma venda mais de impacto. Ou seja, o Rabon entrou em contato comigo, né? Eu vou desenvolver o script, ele quer comprar. Poxa, ele viu o anúncio, ele digitou no Google, quero comprar um combo, quero comprar a internet da operadora XYZ. Ele entra, seja bem-vindo, claro, que eu falo por gentileza. Rabon, eu não sou Rabon, tudo bem com o senhor? Meu nome é Wander, eu sou consultor especialista, né, em telecom. Ótimo, o senhor está no nosso site? Eu estou. Já escolheu o seu combo? Não, eu quero internet. Aí eu vou fazer a sondagem, que eu disse para vocês, começa os passos e tem um treinamento para poder fechar, mas é uma venda mais de impacto. Então, o perfil desse vendedor é diferente desse exemplo que eu vou dar agora para vender um financiamento. A esteira de venda de um financiamento de auto são 3 dias. Poxa, você consegue fechar uma venda de imediato? Sim, mas na grande maioria são 3 dias. Por quê? Tem todo um protocolo. Por exemplo, entrou em contato, abordagem, então estou representando uma bandeira, eu faço algumas perguntas, né, chaves, para poder entender todo o processo que eu vou seguir com o Rabon cliente aqui, por exemplo. Rabon, você já escolheu o seu carro, sim ou não? Já escolhi. Poxa, então está quentíssimo. Segunda pergunta, estratégia importantíssima para vender um financiamento. O senhor está negociando esse carro com o vendedor? Eu estou negociando esse carro com o vendedor. Então, eu já traciono, a venda está quente, né? Hot mesmo. Então, eu vou tracionar para um processo onde eu tenho que buscar algumas documentações da parte do cliente para tracionar e fechar a venda, que normalmente demora, em média, 3 dias esse processo, tá? Tem venda que demora, eu fecho na hora, tem venda que demora 5 dias. Média de 3 dias para poder fechar. Esse perfil de vendedor não é aquele vendedor, né, closer, fechador. É um vendedor mais analista, mais mitigado, voltado para processo. Então, esse perfil a gente analisa na hora da contratação. Surgiram vagas para financiamento, parte financeira.
Então, o perfil que o time de People, nosso time de RH, vai buscar é um. Ah, preciso de vendedor para o telecom. O perfil que o nosso time de RH, People, vai buscar é outro. Trouxe, ele entra, nós temos um time de treinamento chamado de Learn Experience, abreviado como LEX. São 5 dias de treinamento, tudo à distância, tá? Com treinamento síncrono e assíncrono, igual a gente está conversando aqui. Então, tem uma plataforma onde tem todo o conteúdo, ele tem que fazer, né, esses conteúdos síncrono e assíncrono, aonde entra o instrutor de treinamento, prepara, falando sobre, nesses 5 dias, produtos, quais são os produtos que ele vai vender, principais concorrentes, técnicas de vendas, vai trabalhar com as principais técnicas de vendas, obviamente tem várias no mercado, a gente trabalha com algumas aqui, por exemplo, 10 técnicas de vendas, então formulário de pedido, cadastramento do pedido, técnica ou e aí a gente vai explicando técnica a técnica desse treinamento, tá? Como assim, fica melhor para o senhor, seu Lagonha, para instalar na terça ou na quarta? De manhã ou à tarde? O senhor prefere fazer o pagamento débito em conta ou no cartão de crédito? Seu cartão é Visa ou Master? Ou seja, o senhor vai comprar ou vai comprar? Então, a gente vai treinando isso, técnica ou, técnica chave de braço, Duque de Wed, história intimidante, eu vou pensar, isso é trabalhado com técnica e também qual que é a persona, né? Qual que é o avatar, qual que é o público-alvo que eu estou vendendo. Então, nesses 4 dias, trabalha-se produto, trabalha-se script de vendas, trabalha-se quebra de objeções, quem que é o cliente que você vai vender, qual que é o produto que você está vendendo, quais são seus principais concorrentes para você ter argumento e tracionar em cima. Depois, no sexto dia de treinamento, o instrutor, ele acompanha, né, esse vendedor, já vai com uma esteira de atendimento, ou por telefone ou por canais conversacionais. Tudo que ele treinou em teoria vai para a prática no sexto dia, tem um instrutor acompanhando por mais 10 dias antes de aprová-lo e ir para a operação. Então, ele está sendo monitorado, assistido, tá? Ó, Ragon, eu te treinei, lembra? Seja bem-vindo à Claro, que fala por gentileza. Agora você vai fazer com o cliente. Você está capacitado, treinado, ficamos 5 dias em treinamento, né? Depois tem provas de reação, vê que ele está apto, obviamente, e aí começa a atender, né, monitorado por esse instrutor, tá? Então, uma coisa não preocupada com o fim que é venda, mas preocupada com a experiência de passar cada passo, porque a grande maioria, gente, não tem experiência com vendas, tá? Ou tem experiência de atendimento, são jovens, 18, independe da idade, tá? Mas, obviamente, o público que a gente vai buscar é 18, 19, 25, 20, até 27 anos. Obviamente que eu tenho gente com 40, 50 anos trabalhando com a gente, mas a maioria está ancorada em cima disso. Então, a gente forma, por isso a academia de vendas. Então, são 15 dias, depois desses 15 dias, aí sim ele está apto e vai pro gerente. O gerente escolhe o supervisor que vai receber ou recebê-los de acordo com as entregas do supervisor e com o nível de serenidade do supervisor também. Não adianta eu pegar vendedor novato e colocar para um supervisor que não está tendo performance. Eu vou só atrapalhar e não vou conseguir dar o aparato de formar esse vendedor. Depois de 15 dias também, pós 15 dias, tem sempre, obviamente, o time de LEX de treinamento está acompanhando, mas tem um retorno que é depois obrigatório para treinamento, para fazer reforços, tá? E, obviamente, aí tem treinamento de manutenção, treinamento de reciclagem, que é feito durante todo o processo, tá? Então, esse trabalho de time de treinamento com o time de vendas, ele é lado a lado. Aqui dentro a gente tem 2 times, né? O time que vende e o time que ajuda a vender. E o time de Lex é o time que ajuda a vender. Todos os demais times nos ajudam a vender. Então, isso está muito claro para o time. Treinamento, mas já formei, esquece, é pro resto da vida, tá? Quartil 4 é regra de negócio. Peguei o quartil 4, não está tendo performance, entrega, ele obrigatoriamente tem que ir para treinamento. Processo de 45 dias, formal, né, para renovação ou não de mais 45, contrato de trabalho 90. Obviamente que a gente tem esses processos padronizados, só que, como eu disse, desde o 6º dia, quando ele começa a atender, tem sempre alguém acompanhando. Até o 15º dia. Vai para a operação do supervisor, o supervisor está acompanhando, o coordenador está acompanhando, o gerente está acompanhando, porque a gente sabe que, poxa, eu tenho uma estrutura parruda, desculpa o termo, para poder acompanhar, porque a gente sabe que nós estamos no remoto, a gente sabe a dificuldade das pessoas, né, tracionarem, mas se seguir o processo, a metodologia de trabalho, a gente acredita no nosso processo e sabe que ele vende. Então, em cima disso, o grande desafio é fazer seguir o processo. Seguindo o processo, quem é esforçado, com certeza entrega resultado. E aí sim, voltando no que eu disse para vocês agora há pouquinho, 2 formas de fazer gestão de time de vendas.
ou problema técnico ou comportamental. Técnico, acabei de treinar o Ragonha, muito provável que ele entrou, está comigo 15 dias, 20 dias, nunca trabalhou com vendas, ele vai estar com dificuldade de usar todas aquelas técnicas. Então, ele apresentou o produto, Ragonha, acabou de apresentar o produto agora, estou acompanhando o supervisor, tá? Tá vendo para a dona Carla, ó. Apresentou o produto, então o melhor combo para a senhora é esse, senhora Carla, por apenas R$249. Fechamento agora, tá? A senhora prefere, estou analisando aqui, senhora Carla, poxa, já estou com a agenda aberta aqui, olha que interessante, ela está precisando da internet, hoje é segunda, eu já consigo colocar para instalar para a senhora, poxa, amanhã, eu tenho amanhã à tarde, o que fica melhor para a senhora, amanhã à tarde ou na quarta-feira de manhã? O que a senhora prefere? É fechamento isso, tá? Eu já deu o fechamento, então isso vai acompanhando, eu preciso ver se ele está fazendo isso, então tem alguém acompanhando. Ah, tá errando, quando ele não está conseguindo, o vendedor Ragonha, no exemplo aqui, não está conseguindo fechar. Está errando no fechamento, problema técnico. E aí o próprio supervisor aplica os feedbacks, faz com que o próprio vendedor, Ragonha, que está ouvindo, ouça os passos da venda. Ragonha, está vendo os 5 passos da venda? Abordagem, sondagem, apresentação, fechamento, negociação, onde você entende que você pode melhorar. Mano, eu estou fazendo uma boa sondagem, mas a hora que eu apresento o produto não está legal, estou no fechamento errado. Perfeito? É isso mesmo, tá? Faz sentido. Vamos fazer o seguinte, o próprio supervisor consegue treinar, tá? Ele está habilitado para isso. Mas, se ele identifica que tem mais pessoas no time, ele solicita um treinamento, por exemplo, de fechamento de venda. Treinamento 5 passos da venda. Treinamento de quebra de objeções para o time de treinamento. O time de treinamento vai, aloca e faz isso com um acompanhamento. E o outro problema pode ser comportamental. O Vinícius está comigo já faz 2, 3 anos. Por algum problema comportamental está insatisfeito, ou com o líder pode acontecer, pode, ou com o negócio, ou com a vida, sabe fazer, mas não quer fazer. Está faltando muito, etc. Pode ser um problema comportamental. E aí cabe o líder entender, bater um papo supervisor. Se ele não conseguir ver evolução através do feedback de performance supervisor, ele pede o apoio do coordenador. Se ambos não conseguirem, obviamente respeitando um prazo para poder, né, dar um plano de ação para poder mitigar e executar, ele chama o gerente. E aí, óbvio, não tracionou, foi o que o Ragonha falou. Quem é esforçado vai acontecer aqui dentro. A gente tem várias experiências aqui dentro, tá? De novo, seguindo a metodologia, nosso plano de trabalho que entrega resultado. Obviamente é para todo mundo? Não. Então, a gente tenta muito, tá? A gente trabalha muito forte com isso, capacitação de time. E pode ser que aconteça a dispensa ou por comportamento ou por problemas técnicos. Igor. Ô, Wander, voltando na parte do treinamento aí. Eu estou ouvindo minha voz retornando aqui. A gente tem implantado na empresa política de treinamento. Certo. E o difícil está sendo manter, porque o nosso turnover é muito alto na empresa. Inclusive, a gente está tentando trabalhar com um público com um pouco mais de idade, justamente por isso, por esse público que você falou, de 18, 25 anos, é um público que um pouco sem compromisso, né, com o trabalho ali. Então, a gente tem sentido essa dificuldade. Então, na captação mesmo, na seleção ali, a gente tem preferido um público um pouco mais de idade, família formada, para tentar diminuir esse turnover também, porque a gente faz treinamento, faz convenções, investe ali no pessoal e acaba perdendo isso, né? Perfeito. O Igor, muito boa pergunta, tá? Confesso para você que não estou tentando puxar na memória aqui anos atrás, tá? Mas eu acredito que 7, 8 anos atrás, vocês conhecendo o call center, sabem que o turnover que você falou ele é muito alto. Quanto, Wander, em média? Em média 15%, tá? Tem call centers aí que chegam a 20%. Mas por quê? Hoje para um pouquinho, né, mas até 7 anos atrás, não vai muito, até 3 anos atrás, e tem call center hoje que não segue as normas aí da Anatel, eles ligam, até o pessoal brinca, né? O pessoal fica ligando para encher o saco. Nossa, quantas ligações. Porque não respeitam a premissa que a gente trabalha muito forte com. Até porque a gente é receptivo, tá? Não é ativo. Faça um trabalho de retorno em cima daquilo que a gente não fechou. Então, pegando essa experiência, o que a gente teve lá atrás? Poxa, eu contratava o operador de telemarketing. Como é que a gente... o turnover, ele sabe, um reflexo. Ou seja, qual que é a causa de tudo isso? A gente foi entender o nosso negócio, tá? Até pontuar para ver se a gente consegue te dar um panorama aí. Por quê? Operador de telemarketing. Então, todo mundo, jovem, operador de telemarketing, poxa, é meio preconceituoso, tá? Para eles, tá? E a gente entende o porquê. De novo, por tudo isso que eu estou dizendo, falta de treinamento, capacitação, o que sobrou é operador de telemarketing, então a gente não contrata operador de telemarketing. Vamos contratar o quê? Consultor de vendas.
Vamos formar, a gente já formava, era 5 dias, vamos formar com mais afinco, e porque a gente entende que é necessário? Então, 5 viraram 15 dias. Todos os produtos, todas as bandeiras hoje são 15 dias, tá? 5 teoria, mais 10 de prática. Então, são 15 dias de treinamento. Então, primeira mudança, consultor de vendas. Segunda, ampliação de treinamento. E, de novo, tá? Quando eu falo em treinamento, eu falo em formação, e aí a gente separa isso, tá? Manutenção, que eu estava colocando agora há pouquinho, desenvolvimento e sustentação. Então, tem 4 alavancas ou 4 pilares fundamentais nesse treinamento, que ele tem que ser cíclico, tá? A grande maioria, e lá atrás a gente mesmo, tá? Ah, então vou fazer um treinamento do quê? Treinamento de formação. Se forma aí, tá tudo bem. Depende, tem muita gente que pega mais rápido, tem outras pessoas que não. Então, eu não posso só me basear por quem pega rápido. Então, o treinamento, ele tem que ter essa esteira. Não necessariamente nessa ordem que eu estou falando, ou com essa metodologia que eu estou falando, tem outras aí, tá? Mas tem um livro muito bom, que depois eu posso recomendar para vocês, que são metodologias inovativas. Depois eu mando para o Ragonha, onde, né, a nova forma de aprendizado hoje, diferente do aprendizado do passado, e está com 4 cunhos principais, que a gente até pegou insights para trabalhar nesse treinamento, principalmente treinamento à distância, tá? Mas, de novo, então eu faço um treinamento de formação. O que eu tenho que fazer? Tem que dar manutenção nisso. Que é o que você está falando, pô, eu estou com um desafio agora, como é que eu faço manutenção disso? A gente trabalha forte disso. Porque se eu faço manutenção, eu desenvolvo. Porque eu tenho muito ainda problema técnico, e é natural. A grande maioria nunca trabalhou com vendas. Então, como é que eu vou desenvolver alguém se eu não estou formando? Se eu formo, eu tenho que dar manutenção. E se eu dou manutenção, eu consigo caminhar para a trilha do desenvolvimento. Falta uma coisa, que é o que a gente faz, que é sustentação. E tudo isso fechou dentro de um pacote chamado plano de carreira. Ou seja, a gente colocou uma metodologia, nós até fizemos um evento agora sexta-feira, esse evento chama Performa Cob VIP, que ele acontece de 4 em 4 meses. Atrelado àquilo que eu falei agora há pouquinho, quando a gente faz esse planejamento estratégico, a gente divide em quarter. Então, nesses 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, então, por isso que a gente fez agora em maio, eu estou fechando um ciclo dos 4 últimos meses, reconhecendo os times que entregaram performance nesses 4 meses, para tracionar para mais 4. Obviamente, pô, mais 4 é muito longe, isso é verdade. Só que a gente tem as entregas, as metas mensais. Vou explicar. Então, dentro do plano de carreira, nós temos meta prata, meta ouro, super meta 1, super meta 2 e até a super meta 3. Ou seja, quando eu vou lá e chancelo a meta prata, além do ponto de equilíbrio, o cara já está tracionando com entrega de resultado, tá? Então, nós não comemoramos, tem a bronze? Tem, mas a gente não comemora a bronze, porque bronze não está entregando o que é necessário. Prata, o vendedor aqui dentro já começou a passar do ponto de equilíbrio e já está trazendo um resultado. Então, tá tipo assim, ó, tá ficando bom para ele e bom para a empresa. E a gente explica isso para ele. Obviamente, quando alguém entra numa empresa, tem possibilidade de você ter uma comissão nossa, que ela não é travada. Ela é travada, obviamente, pelo esforço individual, que é uma pessoa só. Mas não tem teto. Ou seja, você ganha desde a primeira venda, só que para você ganhar mais ou menos, é de acordo com a tabela. Vou dar um exemplo, tá? Tabela ouro, nós pagamos 100% da comissão. Tabela prata, 70% da comissão. E tabela bronze, 50% da comissão. Mas fez uma venda, recebe. Ali, vai perpetuar na empresa? Precisa treinar, eu vou entender que ele está em desenvolvimento, né? Para poder chegar a sustentar ele, batendo pelo menos meta ouro. O que a gente quer? Todo mundo, no mínimo, batendo meta ouro. E a gente sabe que é um grande desafio. Né? Então, de novo, nessa formação, coloco tabelas e o vendedor vai entendendo. Tem a entrega, então tem maior resultado em cima das entregas. E, mensalmente, tem comemorações de metas. Então, para-se um momento específico, meia hora, normalmente no começo do mês, uma sexta-feira ou no sábado, que para nós são dias em que as operações têm menos leads ou menos contato. O Google, para nós, ele é muito forte no começo da semana, depende do negócio de vocês, são aos finais de semana. Para nós, então, eu uso isso estrategicamente para poder fazer o quê? Reconhecer o time, entregar medalhas mesmo. A gente entregava a medalha física, hoje está mais no virtual, mas a medalha física, a medalha mesmo de entrega de resultado. Vou pegar uma aqui, ó. Então, a gente, não sei se vai aparecer aí, ó, mas as medalhas, então a gente entrega medalhas, isso aqui é uma medalha de super meta, a gente faz a entrega de medalha para o vendedor, prata, ouro, super meta 1, super meta 2, que vão entregando mais desafios e tem um ganho maior atrelado a isso, tá? E pro líder de vendas, que é o supervisor, a gente entrega o troféu. Isso é um cunho de reconhecimento além do financeiro, tá? Além disso, dentro do plano de carreira, eu tenho vendedor júnior, pleno, sênior e master. E esse plano de carreira não é pagar mais para o vendedor no fixo, tá? Esse plano de carreira está atrelado ao variável. Por exemplo, nos últimos 5 meses, a gente olhou agora, fiz o evento agora em maio. Eu olho o mês dele, a gente olha.
Então, pego abril, pego março, fevereiro, janeiro e dezembro do ano passado, os últimos 5 meses, quantas metas ele bateu? Se nos últimos 5 ele bateu 4 metas, ele vai graduar a vendedor sênior. Qual é a benesse? Ele recebe uma camiseta diferente, preta, né, equipe de elite, obviamente um cunho mais, diria que lúdico, quando estava dentro do call center, porque ele andava com a camiseta do vendedor, ela é branca com vermelha, do júnior, e desse vendedor a camiseta preta. Então tem aquela questão visual, fala, pô, por que eu vou estar com a camiseta preta? Porque ele é um vendedor de performance. As pessoas já se identificavam, tá? Óbvio que a gente continua fazendo isso hoje, à distância, sim, nos momentos de, seja aqui por call ou no presencial, que a gente está fazendo uma operação mais híbrida hoje com a liderança, o evento foi feito híbrido, e a gente convidou alguns vendedores, a gente faz essa entrega. Além dessa questão lúdica, ele tem a seguinte benesse. Ele tem a possibilidade de ganhar mais R$600, fora toda a comissão que ele já ganha, tá? Que é diferenciada. R$200 se ele bater a meta. Bateu a meta. Pô, ele já ganha a comissão, mas eu dou mais 200 porque ele tá batendo nos últimos 5 quadros. Pô, legal. Ele pode também, sabe, apadrinhar alguém. Pô, o Wander é vendedor de performance, ele tá com a camiseta preta, o Ragonha acabou de entrar agora, o Ragonha precisa dar uma ajuda depois que ele foi treinado, tá? Tô aqui, tá? Mesmo à distância, tá? Eu posso ouvir algumas ligações do Ragonha, eu vendedor, tá? Mas o teu time de liderança não faz isso? Sim. Mas se ele quiser, óbvio, ele tem que falar com o supervisor, tem que ter a nuance, tudo em processo, tá? E aí ele vai acompanhar. O supervisor encaminha para ele, não tem acesso à ligação de ninguém, isso é restrito. O supervisor encaminha junto com o supervisor, ele analisa e fala, pô, legal, eu acho que tá faltando isso. Deixa eu falar com o Ragonha. Ele falou, ó, faz isso, você tá errando no fechamento. Ouve mais o cliente, para de falar aqui, que você tem que ouvir. Então, ele vai fazendo esses ajustes também. E aí, se o Ragonha bater a meta, ele ganha mais R$200, porque ele ajudou, tá? Mas ele ajudou 100%. Mas ele ter esses papos, eu entender, homologado pelo supervisor, pelo gerente que ele ajudou, mais 200. E se o time dele bater a meta, mais R$200 também. O que eu quero com isso? A hora que o Ragonha é o vendedor que está entrando agora, o Wander é o vendedor experiente, está ajudando, e aí, vamos imaginar, a Ana é a nossa supervisora, está fazendo uma puxada de venda, abertura, o pessoal, semana passada foi assim, legal, a gente está dentro, o que a gente precisa fazer essa semana agora, assim, assado, precisamos, presta atenção no passo a passo da venda, o script da venda, mais fechamento, e aí o Wander entra, complementando o que a Ana está dizendo, cara, é isso mesmo, acho que eu estava vendo algumas ligações, estou acompanhando, sabe naquele cunho de estar voltado também, não só para o equipe, mas para a equipe, o que ele ajudar, principalmente, sabe, chancelando, fortalecendo a liderança para que a equipe bata a meta, aquele cunho de time mesmo, se a equipe bater meta, ele ganha R$200. Então, tem todas essas nuances que envolve plano de carreira junto com treinamento para poder fortalecer e chegar agora no nosso turnover de mais ou menos 7%, tá? É mais ou menos 7% mesmo, detalhe, tá? Trabalhando com vendedores novatos, tá, Igor? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas tentei pegar todo um overview do que a gente faz, porque não é só uma coisa, não é só o treinamento, tá? Não, respondeu e deixou muita ideia aqui já. É isso. Inclusive, essa participação de um vendedor com o outro, com mais novo, né? Realmente, a gente ter uma identificação, um setor atingiu, como esse setor pode contribuir para o outro bater a meta ali e eu poder premiar esse também. Cara, sensacional. Obrigado mesmo, viu? Mais um detalhe, tá, rapidão. No treinamento de formação, nesses 5 dias, a gente sempre convida esses vendedores de alta performance, tá, para poder participar. Então, o instrutor de treinamento está lá, trabalhando, falando sobre o espaço da venda. Então, o vendedor, né, ele entra, vendedor de performance, ele entra e fortalece. Fala, eu estou fazendo isso, meu nome é Wander, sou vendedor de alta performance. Assim como você que está sentado aí, Igor, Ragonha, exemplo, tá? Vocês estão começando agora como vendas. Cara, também. Eu lá atrás eu era pizzaiolo. Até reconhecemos agora um vendedor que a gente está chamando de lenda, tá? O que é o lenda? Nos últimos 3 anos, bater todas as metas. Quer virar lenda aqui dentro da empresa? Vira lenda mesmo, né? Já brinco com ele. Nos últimos 3 anos, você tem que bater 3 metas. Não pode falhar nenhuma? Não pode. Se falhar uma meta, não vira lenda. Então, nós temos, se não me engano, 7 lendas aqui dentro. Então, são caras que, nos últimos 3 anos, não deixaram de bater nenhuma meta. Pô, é um desafio, porque, né, você bater 4 e falhar uma, é natural, às vezes você não está no mês legal. Então, esse é o critério supremo para chegar nesse modelo. Então, ele entra lá e fortalece. Pô, eu tô aqui, comecei com você, eu era pizzaiolo, cara.
Então não tem, sabe? Eu era jogadora de futebol, a gente é jogador de futebol. Então é tudo factível, dá para aprender. O lema aqui é o seguinte: se treinar, fica bom. Eu brinco assim, ó, se atender, vende. Se treinar, fica bom. Se atender, vende. Se treinar, fica bom. Agora que a gente coloca isso com o mindset do time, cara, então se eu treinar, eu fico bom? Tem que treinar. E a gente faz analogia com o esporte, esse vendedor entra, cara, eu não sabia fazer a pizza, cara. Demorei um pouquinho, aprendi, mas hoje eu tô como lenda na empresa. Então, essas nuances são todas trabalhadas, tá? O fortalecimento. Por isso, de novo, não adianta eu formar o vendedor. Eu sei meu público que é. Eu tenho que ir lá fazer o quê? Manutenção e treinamento. Com a manutenção, eu consigo desenvolver. Mas basta desenvolver, aí esse vendedor que eu dei exemplo, agora esses vendedores de performance, a gente chama de master ou de lenda, eles são vendedores que já têm sustentação, eles já conhecem o processo. Eles já têm a autogestão, já tocam o negócio sozinho. Por repetição de processo, é aquilo, tudo que a gente faz vira hábito, né? Nós somos os nossos hábitos e os nossos hábitos nos formam. Pô, se eu virei um vendedor que bate meta todo mês, o ano inteiro eu vou bater meta, 2 anos, 3 anos. Vira um hábito bater meta. Como não bater meta também vira hábito. Esse é o hábito que a gente não quer que tenha, né? Mas, enfim, é tudo hábito. Ô, Wander, a gente passou aí já uns 10 minutinhos. Vamos então deixar para o próximo, segunda-feira que vem. A gente entra só com perguntas e respostas. Vou passar o material para quem não viu. Vou deixar uma lista de temas aqui. Depois vou te passar para você. Eu acho que tudo que eu listei aqui, se vocês têm na empresa, tá? Aí a gente passa para eles, eles olham e semana que vem a gente continua o bate-papo. Pode ser? Opa, claro. Combinado. Prazer. Obrigado, então, Wander. Obrigado a todos aí. Semana que vem tem mais e vamos ter mais jeito de falar com o Wander aí também. Obrigado. Gratidão, Wander. Prazer aí, viu? Prazer. Boa semana para vocês aí. Muito obrigado. Excelente trabalho para vocês. Excelente vendas, tá? Nos vemos semana que vem. Abração, tá? Sucesso. Obrigada, Wander. Tchau, gente. Abraço. Tchau.